12. Segundo Reis, capítulo 12. Quem for achando vai dizer amém. Segundo Reis, capítulo 12. Eu tirei os temas das mensagens aqui, mas é a palavra que fica no coração. Preste atenção. No 7º ano de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, que era a capital de Judá. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o quem que dirigia Joás? Ele era um carro, ele era um rei, e fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida, não, da vida de Joiada, porque enquanto Joiada estava vivo, Joiada o dirigia. Agora o último versículo do capítulo 11, depois nós vamos ler mais, decorrer da mensagem. 21 do 11. E era Joás da idade de quantos anos? De quantos anos? 7 anos, quando o fizeram rei. Quando o fizeram rei. Somente até aí. Eu aprendi algo, que nós só levamos do culto aquilo que nós viemos buscar. O culto ele pode ser maravilhoso, como o culto pode ser decepcionante. Às vezes um filme pode me levar a algum estágio emocional mais do que um culto, desde que eu assista aquele filme com expectativa. Se nós viermos para o culto sem expectativa, sem sede, sem vontade, sem desejar a resposta de Deus, nós vamos sair daqui da mesma forma ou pior. Mas pastor, quando é que Deus fala comigo? Deus, ele é soberano, ele fala com quem quer, na hora que quer, porém a Bíblia fala que Deus fala com quem dá ouvidos. E a pergunta é, aonde que é o ouvido que Deus fala? O coração. Por isso que a Bíblia fala, Jesus disse que ele veio e pregou, e os homens fecharam o seu coração para não ouvir. Os homens fecharam o coração para não. Toda vez que eu fecho o coração, eu fecho os ouvidos. Pode vir qualquer pessoa, pode vir anjo, nada entra, porque a palavra é a semente. A Bíblia fala, a semente que foi lançada na terra em cima, ela não entrou, e a semente que está em cima, diz que vem as aves do céu e pegam e levam embora, e ela não frutifica. Peça para Deus, Pai, me ajuda a abrir o meu coração agora. Você pode fazer isso? Pastor, eu estou com o coração fechado, eu vou embora. Não. Peça para Deus, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Ninguém me conhece mais do que o Senhor. Como disse Davi, antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Ainda antes que eu nascesse, eu era ainda uma massa informe, o Senhor já me via, o Senhor me entretecia, o Senhor tudo já conhecia. Pensa para Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender no teu santo tempo, eu quero conhecer a tua vontade. Até a correção de Deus, meu amado, é maravilhosa, porque diz a Bíblia que Deus corrige o filho que ama, e a correção a princípio ela gera tristeza, mas depois um eterno peso de glória. Corrige
Corrige-nos, ó Pai. Alinha-nos novamente, Deus. Porque nós não queremos ser igual ao mundo, Pai, que não dá mais ouvido à Tua voz. Tenha liberdade, Espírito de Deus, a falar através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre não negocie os tesouros de Deus. Fala comigo, não negocie os tesouros de Deus. Só para você gravar. Aqui está falando de um rei, preste bem atenção. Um rei chamado Joás. A Bíblia fala que ele começou a reinar quando ele tinha 7 anos. E alguém colocou ele para reinar. Não era para Joás reinar. Eu te explico. Toda vez que você vê rei em Israel ou Judá, depois foi dividido, você só vai ver homem reinando, sim ou não? Alguém se lembra o nome de uma mulher que reinou durante o período monárquico em Israel? Uma mulher. Teve uma. Quem? É difícil, irmão, não tenha medo de errar, porque essa é difícil. Não, Jezabel não. Jezabel, ela incitava Acabe. Agora, teve uma mulher que reinou 6 a 7 anos. Quantos anos tinha Joás quando ele começou a reinar? 7. E a Bíblia fala, você pode ler o 11, que tinha uma mulher má, que se chamava Atália. Ela foi a única mulher que reinou em Israel. E como é que uma mulher conseguiu reinar? Porque ela viu que o rei morreu e o próximo era o filho. Então ela mandou matar todos os filhos do rei, para que não reinasse. E ela assumiu o trono por 6 a 7 anos. Só que Joás estava na lista dela para ser morto. Joás, ela reinou de 6 para 7 anos. Aí uma mulher que cuidava de Joás, esse menino, diz a Bíblia que ela pegou esse menino e escondeu ele. Escondeu ele na onde? Na casa do Senhor. Ela escondeu aquele menino na casa de Deus, do lado do altar, porque era o único lugar que Atália tinha medo de entrar, era na casa do Senhor. Então Atália não tentou contra a vida de Joás. Aliás, no começo ela nem ficou sabendo. Ela reina todos esses anos. Quando Joás faz 7 anos de idade, preste atenção, 7 anos de idade, um homem, o sacerdote chamado Joiada, ele vai lá, pega esse menino, leva ele no pátio. Depois você pode ler a história, eu estou fazendo um paralelo. Um dia uma pessoa falou assim, às vezes o pastor prega, depois eu vou ler, eu não vejo nada do que ele está falando. Eu quero te dar uma orientação para te ajudar e não errar. Quem já leu Mateus, Marcos, Lucas e João? Os evangelhos se completam, tem coisa que você vai ver nos quadros. Você vai ver que quando Pedro cortou a orelha, 2 evangelhos falam que ele cortou a orelha, mas só João fala que foi a orelha. Um evangelho completa o outro. Essa mesma história de 2 Reis é a mesma história de 2 Crônicas 24. Só que 2 Crônicas fala de mais detalhe da vida de Joás. O que ele fez? Então ele ficou escondido. E em 2 Crônicas 24 fala que o sacerdote pega ele de 7 anos, o menino, chama o exército de Israel, que não seguiu Atália, os principais. Ele vai lá e fala assim: eu quero que fique uma infantaria aqui, uma na frente e uma atrás. Se ela mandar alguém para matar ele, vocês vão enfrentar, porque ele é o separado de Deus para reinar, e não ela. E ele mandou todos os sacerdotes, ou boa parte, com instrumentos, na frente de Joás, de 7 anos, e começar a gritar: Joás reina. Não foi Joás que pediu, foi o sacerdote que colocou ele com 7 anos. Joás reina, reina. E todo mundo começou a gritar: viva o rei, viva o rei. Atália sai do lado de fora do palácio e ela ouve: viva o rei. Sabe o que ela grita, diz a Bíblia? Traição, eu fui traída. Ela foge e ela é morta. Aí o menino senta no trono. Eles fazem uma festa de dias, proclamando em todas as cidades de Judá que o menino agora é rei. Mas ele ficou escondido quase 7 anos na casa de Deus. Ele conhecia tudo do templo,
ele conhecia cada detalhe, ele não saiu, porque se ele saísse ele ia morrer. O templo, a casa de Deus, serviu de guarda-chuva para o menino, serviu de proteção, e a Talha não conseguiu matar ele, e quando ele saiu para reinar. E a Bíblia diz, entramos no capítulo, que ele começou a reinar com 7, ele reinou quantos anos? Quantos acabamos de ler? 40 anos ele reinou em Jerusalém, Judá, capital de Judá. Ele reinou 40 anos. Só que quando Joás começou a reinar, sabe o que aconteceu? Ele foi lá e chamou os sacerdotes, os homens que cuidavam da casa de Deus, porque agora ele não morava mais na casa de Deus, ele foi morar no palácio. Ele foi para o palácio, na casa real do rei. E chegando lá, ele falou assim: quando eu morava na casa de Deus, na casa do Pai, eu percebi, preste atenção que é espiritual. Talvez você venha falar assim: ah, pastor, hoje é premissa. Abra o teu coração. Só Deus sabe o que eu sofri para pregar essa mensagem. A mensagem é uma batalha espiritual. Ela arranca lágrimas, irmãos, para a gente pregar. Se eu fosse escolher, eu não escolheria algumas mensagens para pregar. Sabe o que aconteceu? Ele chama os sacerdotes com 7 anos. E ele vai lá e fala assim: eu vi que a casa de Deus está cheia de buraco. Está quebrada. Tem paredes que está caindo aos pedaços. E eu quero que vocês consertem. A Bíblia fala que no ano 23 do reinado dele, no ano 23, o templo, ao invés de estar bonito, está pior. Ele vai lá e chama os sacerdotes e fala assim: já faz tempo que eu dei uma ordem, arruma a casa de Deus, coloca a casa de Deus em ordem, porque por mais que Deus não more, é a casa que representa Ele, coloca em ordem. Se vocês não colocar a casa de Deus em ordem, se vocês não restaurar, se vocês não arrumar, se vocês não tapar os buracos, eu vou dar uma ordem para vocês: para de pedir oferta. Está na Bíblia, lógico. Para de pedir oferta. Ou vocês arrumam a oferta que entra, ou para de pedir a oferta que o povo traz voluntariamente, só continua com as ofertas de sacrifício. Os sacerdotes vão embora. Era para os sacerdotes falar assim: não, vamos fazer um negócio? Nós não vamos parar de pedir, nós vamos continuar, mas nós vamos colocar a casa de Deus em ordem. Sabe o que eles fizeram? Diz a Bíblia: e eles pararam de pedir e também não quiseram arrumar a casa de Deus. Eles cruzaram os braços: eu não vou mexer com isso, não é para mim, eu não quero. Eles não quiseram. Aí diz a Bíblia que o sacerdote Joiada, preste atenção nesse nome, o sacerdote Joiada, o único, aquele que ajudou o menino a ficar escondido, aquele que fez o menino rei, ele vai lá e ele dá ouvido ao rei. Ele vai lá e fala assim: não, deixa comigo. A Bíblia diz que ele vai lá, manda fazer um gasofilácio, colocar na porta do templo, e todo o povo que viesse, trouxesse a oferta, falava assim: essa oferta é para reconstruir o templo, é para reformar todo o templo. E diz que tudo que entrava, eles fechavam, saquinhos, levavam até a tesouraria chamou pedreiros, carpinteiros, eles começaram a restaurar a casa de Deus, e ficou linda, ficou maravilhosa, ficou como nova. Preste atenção. E quando terminou de restaurar tudo, ficou linda, só o sacerdote Joiada quis restaurar. Os outros não queremos se envolver com isso, não é bom, não precisa, porque eles estavam pensando só neles. Sacerdote, líder, não queria trabalhar, 23 anos parado. Irmãos, isso é perigoso. Eles não quiseram se mover. Joiada se moveu, deixou lindo. A Bíblia diz que ninguém tinha coragem de pedir conta. Para onde está indo o dinheiro? Está na Bíblia? Está. Para onde está indo o dinheiro? Porque a Bíblia diz assim: porque o povo confiava e achava a administração fiel. Pastor João está falando de premissa? Espere, você vai entender. Ninguém pedia conta. Diz que os pedreiros terminou, os carpinteiros terminou, repararam tudo de alta a baixa, aquele mega templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, maravilhoso. Restauraram tudo, estava tudo bem. Aí o rei falou assim: e agora? Sobrou dinheiro? Sobrou. Agora vocês vão começar a trocar os utensílios, porque ele começou por aquilo que era necessário.
Vamos colocar ar-condicionado. Quem entende de ar-condicionado, irmãos? Para você entender a mensagem. Nós estamos preparados para colocar ar-condicionado? Sim ou não? Nós vamos perder a energia. Não pode colocar ar-condicionado se as paredes não estiverem todas rebocadas e com janelas em todos os lugares e vedação na porta. Nós vamos perder. Então, foi mandado trabalhar, restaurar tudo. Quando sobrou, falou: agora vamos trocar os garfos, agora vamos trocar as taças, agora vamos trocar as coisas que estão dentro. O rei mandou trocar tudo que está dentro, deixou limpo. Só que, fala para o seu irmão, mas veio uma luta na vida de Joás. Sabe aquela luta que eu e você passamos? Sabe aquela tentação que vem para todo mundo? Do mesmo jeito que a chuva vem para bons e maus, o sol, as lutas e a tentação vem para todo mundo. Pega capítulo 12 de 1 Reis, 2 Reis. Versículo 7. Eu não vou ler os 4 últimos que eu falei aqui só para você entender o que eu estou falando. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Eles disseram: por que vocês não estão reparando as rachaduras da casa de Deus? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos ou do povo, mas entregai-o para restaurar a casa de Deus. E os sacerdotes consentiram em não tomar mais dinheiro e nem em trabalhar na casa de Deus. Não vamos trabalhar mais. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa e colocou o pé do altar na mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta colocavam ali todo o dinheiro que o povo trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia ao sumo sacerdote e contava, ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor, e o dinheiro depois era pesado e era dado na mão dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo na casa do Senhor, e era distribuído entre os pedreiros, carpinteiros, edificadores, para restaurar a casa do Senhor, como também pedreiros, camboqueiros, para se comprar madeira, pedras de cantaria, para restaurar a tenda da casa do Senhor, e para tudo que era necessário na sua casa. Preste atenção. Todavia o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfo, nem bacia, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, mas dava para aqueles que estavam restaurando. E o 15: também não era pedido conta do dinheiro às mãos daqueles que eram entregues para dar aos que faziam a obra, porque eles procediam com fidelidade. Só para você saber que tudo o que eu falei está aqui. A casa estava linda. No capítulo 24 diz que eles restauraram tudo. No versículo 17, o sol vai embora, veio uma nuvem escura. O rei da Síria, ele começa a fazer guerra a uma cidade de Gate. E o rei da Síria, ele era poderoso, o seu chefe, ele era poderoso. Preste atenção que agora isso é espiritual. Meu amado, nós estamos batalhando uma guerra espiritual. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de ver quieto, é de ver parado. O diabo, ele sabe exatamente o que balança eu e balança você. Ele sabe exatamente o que desestrutura eu e você. O diabo sabe exatamente o que é que ele pode colocar no nosso caminho, que pode nos desviar da casa de Deus, da vontade de Deus. Como Hadadezer, o rei da Síria, ele conseguiu conquistar Gate. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém. Aonde é que ficava o templo? Aonde é que ficava a casa de Deus? Jerusalém. Aonde é que ficava a casa do rei? Jerusalém. Então Azazel, ele foi lá e olhou e falou assim: já que eu conquistei Gate, agora eu vou pelejar contra Jerusalém, e eu vou tomar ela, eu vou destruir ela.
ele destruiu Gate, o que é que ele não vai fazer em Jerusalém? Ele ficou com medo, muito medo, por causa do inimigo que estava do lado de fora. Só que preste atenção, no começo nós lemos que Joás serviu ao Senhor todos os dias não era todos os seus dias, ele serviu a Deus todos os dias mas peraí, quem servia a Deus, era ele ou Joiada? A Bíblia diz que Joiada era fiel a Deus, humilde, simples, homem de Deus. Ele cuidou de Joás 40 anos como rei, e mais 7 como menino escondido no templo. Ele cuidou dele a vida inteira, ele era o pastor dele, ele era o líder, ele era a base espiritual de Joás, 47 anos. Só que a Bíblia diz que Joiada fica doente, e ele morre com 130 anos. Quando Joiada morre, um senhor, um homem sábio, um rabi, sabe o que acontece? O povo chega até Joás e fala assim: Joás, para de adorar Deus. Até hoje você só adorou um Deus que você não vê. 47 anos adorando um Deus que você não vê, e agora o inimigo está vindo aí. Cadê o seu Deus, Joás? Porque nós não estamos vendo, você está vendo. E a Bíblia diz que o povo fez Joás adorar outros deuses. Preste atenção. 47 anos o homem de Deus do lado dele. No dia que morreu, ele não tinha maturidade para servir a Deus sozinho. Joás, ele vai lá e ele começa a negociar tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu. E a primeira coisa que ele negociou, sabe o que foi? A sua adoração ao único Deus. Meus irmãos, o diabo, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para te roubar da adoração. Lembra o que Jesus, quando esteve no deserto, na terceira tentação? Na primeira foi comida, na segunda tentou, o diabo tentou Jesus para Jesus tentar Deus, mas na terceira ele falou assim, levou ele até um alto monte e falou assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo e a sua glória. E Jesus fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. É só a ele, não tem outro. Tanto que Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. Jesus não é mais um Deus, ele é Deus. Joás, agora ele não tinha Joiada. A primeira coisa que ele negociou foi a sua adoração. E sabe o que ele fez? Ele começou a adorar outros deuses. Ele não adorava mais Deus no templo. Ele ia para os montes, porque sabia que os montes não foram cortados, as imagens de escultura. E ele começou a se prostrar e adorar aqueles deuses. E o seu coração começou a se afastar de Deus. Um homem que estava na casa de Deus há 47 anos. Um homem que restaurou a casa de Deus. Mas ele perdeu a adoração do Senhor. Ele negociou a adoração. Irmão, você tem uma coisa que o diabo ele quer ser adorado. Pastor, mas Jesus adorou? Não, eu também não adoro nada que não seja Deus. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, que rouba o lugar de Deus, eu estou adorando. Não é só aquilo que eu me prostro, aquilo que eu beijo, aquilo que eu faço pedido. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, com a minha segurança, a minha confiança, isso é idolatria. Eu estou confiando em outras coisas. E ele para de adorar a Deus. Ele negocia a adoração. Meus amados, segunda coisa que ele negocia: quando o sacerdote Joiada morre, porque a Bíblia fala que ele adorou enquanto o sacerdote Odiri. O sacerdote Odiri, o que o sacerdote fazia com Joás? Irmãos, tem alguém aqui, não precisa responder, que você gosta de ser dirigido por alguém? Eu não estou falando colocar cabresto, mas preste atenção.
Tem muita gente que está aqui na igreja porque Deus colocou alguém do teu lado para te dirigir. Talvez a pessoa que você reclama, que está do teu lado, mas essa mulher, esse marido, essa pessoa, começa a enxergar essa pessoa como alguém que Deus colocou do teu lado para te dirigir. Tem muita pessoa que só não está perdida, porque tem alguém do lado falando: para, não faz isso, não falta no culto, não fala, para de ser durona, ora, busca, não negocie. Só que tem muita pessoa que está perdendo o referencial. Ele perdeu o referencial. Mas pastor, ele perdeu o Joiada, a cabeça dele virou. Não. Quando o Joiada morreu, Joiada vai lá e fala para ele: eu vou partir, mas o meu filho Zacarias vai ficar no meu lugar. Ouça ele é mais novo, mas ouça ele. Só que os homens de Israel começaram a falar: você não precisa ouvir. Para de ouvir a mesma coisa sempre. 47 anos esse homem só falando a mesma coisa. Para de ouvir. E ele começou a adorar outros deuses. Aí diz a Bíblia que Deus manda profetas no plural. E Deus manda profetas falando: Joás, volta, Joás, não negocie, Joás, pare com isso. Só que a Bíblia diz assim que Joás manda maltratar os profetas do Senhor e não lhe dá ouvidos. Aí sabe quem aparece? Zacarias, filho de Joiada. Chama Joás e fala: Joás, enquanto o teu coração estiver com o Senhor estará contigo. Porque, portanto, agora que vos desviaste da casa do Senhor e da sua vontade, e deixaste de obedecer aquilo que Moisés determinou, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai lá e fala que Zacarias falou assim: o Senhor também te rejeitará, e você não vai prosperar mais no teu caminho. Hoje as pessoas, quando falam de prosperidade, falam: não, prosperidade, pastor, não tem nada a ver com Deus. Irmãos, não tem como prosperar se Deus não for nossa direção. Não tem como prosperar se nós não tivermos alguém do nosso lado como nosso professor. Ninguém, irmãos, nasceu sabendo. Quando nós perdemos alguém de Deus do nosso lado, possivelmente nós vamos perder muitas coisas da nossa vida. Ele não queria dar ouvidos para Zacarias, só que Zacarias estava insistindo: Joás, volta, volta, volta. Olha o que ele fez, abre a tua Bíblia, em 2 Crônicas 24. Versículo 15. Quem achou diz amém. 2 Crônicas 24, 15. E envelheceu Joiada, e morreu, farto de dias, da idade de 130 anos morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua. Ele fez bem para a casa de Deus ou mal? Toda vez que você faz alguma coisa pela casa de Deus, Deus nunca se esquece de você, até mesmo depois da morte. Ele fez bem para com a casa de Deus. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, se prostraram perante o rei, e o rei usou. O rei deu ouvido para quem? Antes, o rei deu ouvido para quem? Joiada. Meu amado, as pessoas mais chatas do seu lado são as pessoas que Deus colocou para te ajudar. Eu sempre digo que o pai bom é o pai do vizinho, sim ou não? É o pai do filho do vizinho, é bom porque ele não fala não. Só que o pai chato fala não para seu filho, mas o pai chato não fala não porque não quer o bem. O pai chato fala não porque quer o bem do filho, não quer destruição. Só que agora esses homens começam a falar: agora você tem que viver a vida, negocia. E levaram eles para fora da casa do Senhor e deixaram a casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram as imagens do bosque, aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Pode passar o outro, por favor. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor. Quando Deus
Irmãos, Deus está usando muitas pessoas nesses últimos dias para falar: para, melhora, para com isso. A igreja não é parquinho, a igreja não é para a escola. Nós não podemos mais brincar, irmãos. Se tem algo que eu posso falar de Deus, eu creio que você pode falar como Deus tem sido paciente. Deus poderia ter abrido mão de Joás: eu não quero mais você, mas Deus mandou um profeta, outro profeta, para reconduzir, ou seja, restaurar a rota. Volta, meu filho, é aqui que é o seu lugar, é na minha casa, é perto de mim, eu não quero você longe. Mas ele negociou para reconduzir ele ao Senhor, porque toda vez que eu saio da casa de Deus, a casa de Deus sai da minha casa. Pastor, eu vou sair da igreja, mas eu vou continuar orando no meu cantinho, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Não, meu amado, toda pessoa que sai da casa de Deus é porque o Deus da casa já saiu. Reconduziram ao Senhor os quais protestaram contra eles, mas eles não lhe deram. Se eles não ouviram os profetas, eles ouviram quem? A voz do mundo, dos bajuladores, daqueles que falavam: você é rei, é você que manda aqui, Joás, você não precisa disso. O próximo, por favor. E o Espírito de Deus revestiu. O Espírito revestiu. Ah, se eu tivesse um pastor cheio do Espírito Santo, isso eu ia ouvir Deus. Zacarias estava cheio do Espírito Santo, mas não foi ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais a prosperar. Sabe o que começou a acontecer? Decadência, fome, tragédia. Sabe o que o Joiada fez para mim terminar, começar a fechar a mensagem? Ele falou assim: ele está vindo? Eu vou contra ele. Ao invés dele recuar e se arrepender, ele falou: não, eu vou para a guerra. Ele ajuntou o exército e foi para a guerra. O exército dele perdeu a batalha. Ele foi ferido. Ele teve uma ferida grave. Quando ele foi ferido no campo, sabe o que ele falou? Me leva de volta para a minha casa. Só que preste atenção: quando ele volta ferido para a casa dele, ele tem uma ideia. Ele negocia a terceira coisa. A primeira é a adoração, a segunda ele rejeita. Sabe o que ele rejeita? A voz de Deus através do anjo que Deus falava na vida dele, do homem que guiava ele. Ele parou de ser guiado, ele começou a andar com as próprias mãos. Agora eu cheguei já numa altura, numa estatura, que eu sei tudo. Não, irmão, ninguém aqui consegue andar sozinho. Pastor, mas o senhor é pastor? O senhor, não, irmão, eu preciso ser guiado. Você acha que de vez em quando eu não dou umas bolas fora? Ou de quando em vez? Todos nós precisamos ser alinhados. Não, pastor, só Deus fala comigo. Não, quem não obedece homens não obedece a Deus. Ele não queria mais voz nenhuma, ele só queria ouvir o que ele queria. Aí sabe o que aconteceu? Ele tem uma ideia: eu vou negociar com Azazel, rei da Síria. Sabe o que ele negociou? Termina aqui, para eu falar. Porque você não, de modo que não possais prosperar. Ele foi para a guerra, perdeu. Ele tentou de um jeito, perdeu. Tudo o que ele fazia, ele perdia, porque ele não ouvia mais a voz de Deus. Porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. O próximo. E eles, agora aqui retrata a terceira coisa que ele negocia. Abra a tua Bíblia, 2 Reis de novo, é o último texto que eu leio. 2 Reis 12, versículo 17. Eu confesso, mas eu não queria pregar essa mensagem. Azael venceu Gate. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, a tomou, dominou. Depois Azael resolveu marchar contra aonde estava o templo e estava a casa do rei. Ele perdeu, voltou doente para casa. É 2 Crônicas que diz que ele volta doente, ferido. Quando ele está na cama dele, sabe o que ele fala? Eu vou negociar com Azael.
Ao invés de ele se arrepender, ele negocia. O 18: porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas. O que ele pegou? Fala comigo, coisas santas. Pegou todas as coisas santas que Jeosafá, olha o tanto de rei, irmãos, que abençoou a casa de Deus. Jeosafá, Jorão, Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa. Aonde que estava o tesouro? Na casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Azael, rei da, e então se desviou de Jerusalém. Olha como é espiritual as coisas, irmãos. O inimigo vindo, ele perdeu a batalha no campo do inimigo. O inimigo vindo, ele é doente, sabe o que ele faz? Ele vai lá e fala: tive uma ideia, eu vou pagar para o rei, eu vou comprar esse rei, eu vou negociar com ele. Quanto você quer, rei? Para você não entrar, porque ele estava vindo para tomar, para destruir, para dominar aquele lugar. Ele vai lá, ele tem uma ideia: eu vou oferecer ouro. A pergunta é: era dele ou era do Senhor? Era dele ou era do Senhor? Como era de Deus se Deus não usa? Como era de Deus se Deus não precisava? Tudo aquilo que Deus pede pertence a Ele. Tudo aquilo que Deus entrega para você pertence a Ele. Ele vai lá e ele fala assim: aonde nós temos bastante ouro? Ouro? Lembra que o povo ofertou, ajudou? Lembra que tudo dentro é ouro, utensílio? Vamos pegar tudo. Manda enquanto o rei está vindo, porque se ele chegar não tem mais jeito. Coloca diante dele. Ele tirou do rei para entregar para outro rei. E o rei viu tudo aquilo. E o que o rei fez? Foi embora. Aí ele achou que tinha dado certo. Peraí, ufa, me livrei. Preste atenção. Ele conseguiu pagar uma dívida externa, só que ele ficou com uma dívida. Ele ficou devendo para quem? Deus. Porque ele tocou naquilo que era de Deus, as coisas santas. Pastor, você está falando disso de uma oferta? Não. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o teu corpo é? Para quem você está entregando o teu corpo? É para a glória de Deus aqui dentro ou para mostrar para os homens lá fora, para as meninas? Tudo aquilo que Deus tem na nossa boca é uma boca santa. Nós estamos tirando a nossa boca santa daqui para falar coisas que agradam aos homens lá fora. Muitas pessoas, irmãos, estão negociando lá fora coisas que o Senhor deu aqui dentro. Lembra quando Jesus chama os 3 homens? A Bíblia diz assim que o rei chamou 3 homens, e antes de partir para outra terra, ele deu 5 talentos para um. Algumas traduções deu dinheiro, talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5 falou assim: eu vou honrar o meu Senhor, vou fazer mais 5. Quando o rei chegou, falou assim: servo bom e fiel, você foste fiel sobre o meu talento. Porque o talento não é de quem recebe, o talento é de quem dá. Por isso, irmãos, eu estou pregando aqui. Você acha que o meu talento é pregar? Não, esse talento não é meu, esse talento é do Senhor. Eu só estou pregando se Ele pede conta. Por isso que eu estou pregando algo que eu não quero, porque o talento não pertence a mim. Eu tenho que fazer como Ele quer, é do jeito que Ele quer. Aí o que tinha 2 talentos, o rei chegou e falou: cadê o talento? Eu tinha 2, eu fiz 4. Toma aqui o que é teu. Não era dele, é dele, é do Senhor, é coisa santa, pertence a Ele. Aí chega o que tinha 1 talento. E você? Senhor, eu não fiz nada, porque eu tive. Por que é que ele tirou o tesouro do templo? Porque ele teve. A Bíblia diz que quem vive pelo medo não vive pela fé. O medo é inimigo da fé. É muito mais fácil desistir do que enfrentar. É muito mais fácil negociar lá fora. Sabia que tem muita gente, quando Jesus está voltando, que ela vai lá, a boca dela é santa, Deus está ensinando a palavra, só que ela chega lá do lado de fora e ela quer agradar o rei Azael lá. Olha, eu não vou falar isso para as pessoas porque elas vão me achar louco. Eu não vou falar isso porque, meu amado, nós não podemos negociar o que Deus nos deu, a santidade que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. O diabo está querendo tirar de nós aquilo que pertence ao Senhor.
Só que ele quis agradar o rei, ele quis se livrar do rei. Meu amado, não tente se dar bem lá fora se você for perder o teu bem maior que aqui dentro. Tem muitas pessoas perdendo a salvação dentro da casa de Deus, sabe por quê? Porque está negociando com faraós lá fora, com reis lá fora, com proposta lá fora. É a mesma coisa de Esaú. Olha, irmãos, o perigo do medo, o perigo da luta. Enquanto ele estava tudo bem, ele não negociou o tesouro. Sabe qual que é o teu maior tesouro? A tua alma. Teu maior tesouro é a tua salvação, teu maior tesouro é a tua família, e o diabo está lá de fora, pode me dar, você não quer? Pode deixar. Tem pessoa que Deus usa você para falar na vida das pessoas, você fala, eu não vou falar mais nada, toda vez que eu falo dá problema, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de falar, e se eu parar de falar, resolve o problema. Isso é negociar, meu amado. Não tente se dar bem lá fora. Se você fosse complicar com Deus do lado de dentro, não tente ser aceito pelas pessoas. Mas é o meu patrão, pastor, mas é tal coisa, não tente. Ele se deu bem com o rei lá fora, só que ele ficou mal com o rei aqui dentro. A Bíblia diz que o rei foi e não atacou. Você concorda que ele conseguiu o que ele quis, sim ou não? Sim. O rei veio da Síria, eu termino a mensagem, para invadir e dominar Jerusalém. Ele tirou o ouro do templo e mandou para o rei. O rei olhou e falou assim: eu não vou atacar mais ele, só isso aqui já me satisfaz. O diabo queria era tocar no Senhor. Levou. Ele vai lá, fica tranquilo. Consertei minha vida, não morri, estou livre. Ele foi dormir tranquilo. Só que ele consertou a dívida dele lá de fora. Só que ele ficou com uma dívida do lado de... Sabe o que aconteceu? No versículo 19 até o 21. Ele foi morto. Quando Zacarias veio falar com ele, ele mandou matar Zacarias. Mata Zacarias, ele mandou matar o filho do pai espiritual dele. Porque matar é mais fácil do que ouvir, sim ou não? Ele mandou matar. E os homens, sabe os homens, olha como que o diabo é. Os homens que foram lá e falaram para ele: vá para a guerra, peleja, deixa Deus. Ele falou: agora eu estou seguro, agora só tenho gente boa do meu lado. Como diz o Diogo, só nata. Ele conseguiu negociar com o rei e tirou da casa de Deus e mandou levar. Ele achou que estava no oásis, no paraíso, porque agora eu estou seguro, eu consegui pagar a minha segurança. Ele foi dormir. Quando ele foi dormir, então os seus servos conspiraram contra ele o mataram. É espiritual ou é as coisas, meus irmãos? Ele foi morto dentro de casa. Ele achou que estava seguro, que estava tudo em paz, que nada mais ia acontecer, porque ele negociou, ele pagou. Eu resolvi minha situação lá fora. Quantas pessoas para nós orarmos quer ficar bem do lado de fora, está perdendo a sua vida dentro da sua própria casa, está perdendo a vida dentro da casa de Deus. Tem muitas pessoas negociando e perdendo grandes amigos de Deus. Lembra quando Paulo foi preso? Quem que era o auxiliar de Paulo na segunda prisão? Demas. 2 Timóteo 4, Demas. Paulo chama ele de cooperador, de auxiliar. Só que quando Paulo foi preso e Demas falou: agora ele vai ser morto, sabe o que a Bíblia diz? Que Demas não foi no julgamento de Paulo. Ele abandonou e Paulo vai lá e escreve uma carta para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo rápido, me traga capa, pergaminhos e me traga os livros. Sabe por quê? Porque Demas, o meu cooperador, me deixou, me abandonou e amou o presente século. Demas, um auxiliar de Paulo, na hora que ele viu que Paulo estava preso, que ia morrer, ele falou assim: se vão matar o titular, imagina o que vão fazer com o auxiliar. Ele entregou o ministério dele, ele não foi para outra igreja. A Bíblia diz que ele amou o presente mundo, ele se desviou,
Ele negociou, como o diabo falou: se você se prostrar e me adorar, eu te dou o reino do mundo e a sua glória. Irmão, alguém já viu um artista? Se coloca de pé, senão parece que eu não vou terminar. Alguém já viu um artista, principalmente depois que tem acidente e morre, artista secular? Aconteceu esses dias, não vou falar o nome, porque está gravando, mas só um exemplo. Você sabia que tem muitos artistas das músicas no mundo aí, do mundo secular, muitas músicas vulgares, que elas começaram a sua vida na onde? Quem sabia disso? Aí depois que morre, daí que você vai descobrir que quando era criança cantava na, tocava na, pregava na. Só que chegou um dia que se achou melhor. O diabo falou assim: aí não te dá uma oportunidade, aí você não é visto, sai daí, você tem talento. E negociou do lado de fora aquilo que recebeu do lado de dentro. Aí depois que morre, a maioria parece que é esquisito, aí começa a sair, olha a foto, o vídeo, quando cantava, quando pregava, quando fazia isso na igreja. Porque, irmãos, nós sempre seremos tentados a negociar aquilo que Deus ordenou para a gente fazer. Você tem chamado? Não negocie. Você é dizimista? O que não vai faltar é uma oportunidade todo mês para você. Negocie. Olha a crise. Você vai passar necessidade, vai passar luta, vai faltar. Só que toda vez, irmãos, que eu entrego qualquer coisa que é de Deus na mão de outro, eu acho que eu estou ganhando. No começo dá certo, só que depois a gente vê que na verdade a gente está perdendo. Que nessa noite o Senhor possa nos fazer repensar o que é que Deus tem nos dado, que nós estamos negociando. Feche os teus olhos. Jesus está voltando. O inimigo, irmãos, ele está atacando. Ele quer destruir a nossa família, a nossa casa, o nosso chamado. E às vezes, para a gente não ter luta, a gente prefere negociar. É mais fácil fazer o mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é a vontade de Deus. Qual é o tesouro, o talento que Deus tem nos dado? Tem pessoas que estão saindo da igreja porque a família, os parentes ficam falando: para de ir para a igreja, para que todo domingo? Você fala: para mim não ter problema em casa, eu vou começar a parar de ir para a igreja. No começo vai ser bom, no começo as pessoas vão te elogiar, viu? Não fez tanta diferença, você viu? Está dando certo, não precisa estar todo dia na casa. No começo vai dar certo, porque deu certo. Só que uma hora, aquilo que parece que está dando certo vai dar errado. Não tire a tua família da presença de Deus. Vai ser eu tirar, pastor, vai ser menos luta. Quando eu era do mundo era menos luta, era menos prova. Agora as pessoas viram o rosto para mim, eu perdi aquele amigo. Agora quando eu vou na casa daquele amigo, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Meu amado, não se preocupe em agradar quem está fora, se preocupe em agradar o Senhor que está do lado de dentro. Sabe por que você sobreviveu na tua infância? Porque o Senhor deu um plano. Você lembra quando você sofreu, quantas lutas você passou, o que você perdeu, quantas batalhas se levantou na tua casa para te destruir, na tua e na minha. O diabo te odeia desde criança, Joás, e o diabo não conseguiu usar a talha lá atrás, mas usou no final da vida dele. O diabo, ele não quer você na presença de Deus. Joás cresceu na casa de Deus, mas nem isso segurou ele. Abraça a tua família agora. Você vai orar pela tua família, pela tua casa. É o teu tesouro. Pastora, vem aqui, por favor. Vou abraçar a mulher agora no extremo.
liquidando. Abraça a tua família. Você tem percebido, irmãos, como o diabo está atacando a família? Como o diabo está lançando propostas para nós deixarmos o Senhor, oferecendo tanta coisa. Qual que é o teu tesouro? O que é que o inimigo tem te pedido para uma falsa paz? Segurança só em Deus. Ele achou que ele ia estar seguro, tirando o tesouro da casa de Deus, mas mal ele sabia que os próprios amigos dele levou ele para o buraco. Os mesmos que tinham falado para ele se distanciar do Senhor, conspiraram e mataram ele. Não há vida quando nós negociamos as coisas do Senhor. Pai, nós não estamos aqui porque somos bons. O Senhor sabe, Pai, a luta, Deus, que eu passei para pregar essa mensagem. Eu te peço, Senhor, se o diabo teve coragem de tentar Jesus, oferecendo a ele tantas coisas do mundo, só por um momento de adoração, nós também estamos, Pai, neste mundo. E a tua palavra diz que o espírito de engano, Pai, paira sobre o mundo. Só que nós queremos apresentar a Ti a nossa família, Pai. Não foi nós, Pai, não a nós, mas ao Senhor. A nossa família foi gerada no Teu altar. A nossa família é o nosso tesouro, é o nosso bem maior, Pai, depois do Senhor. Nós pedimos, Pai, nos livre, meu Pai, dos negócios, Pai. Nos livre, meu Pai, das propostas. Nos livre, meu Pai, de abrirmos mãos, meu Pai, temporárias, de coisas eternas por coisas temporárias, como Esaú, que na hora da fome, ele negociou sua primogenitura, como Demas, Pai, para não sofrer com Paulo na prisão, ele preferiu voltar para o mundo, desviar. Nós não queremos perecer como estes, Pai. Nós queremos, Pai, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Como Paulo, Pai, foi fiel até a morte, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa fé é o nosso tesouro, Pai. Quantas pessoas, Pai, estão perdendo a fé? Tantas pessoas acreditavam no Senhor, nos milagres, confiavam em Ti, agora confia na bolsa de valores, em jogos, Pai, eletrônicos. O Senhor está falando que tem pessoas que estão perdendo a fé aqui dentro, mas você tem amuleto na tua casa, joga fora. Tem muitas pessoas que estão acreditando em imagens, em falso profeta. A tua fé é o teu tesouro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita mais em jogo, em aplicações, em médicos, em simpatias, e você está acreditando com o teu tesouro, que é a tua fé, mais em coisas do lado de fora do que na palavra que é pregada do lado de dentro. Quem é o joiada que está do nosso lado, que nós achamos que não precisamos mais ouvir porque nós crescemos demais, agora nós somos maduros demais, Senhor, agora nós aprendemos a andar sozinho, Pai, agora nós aprendemos a dirigir, estamos, Pai, deixando de ouvir aqueles que o Senhor colocou sobre nós. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, torna a colocar pessoas ao nosso lado para nos governar, assim como o ferro afia ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Livra-nos, Pai, de adorar outra coisa ou outro ser que não seja o Senhor. Gera, Senhor, um temor no nosso coração, porque só o temor nos leva de volta ao Senhor. Nós abençoamos a nossa família. Se você está afastado, volta agora.